O alarme cortou a madrugada com um som agudo, desses que lembram que o mundo pode virar cinzas em minutos. Rita já estava de bota, jaqueta e capacete antes da segunda sirene. No rádio, o endereço. Um prédio residencial no centro, 7º andar, possível foco em cozinha. Embaixo das luzes vermelhas, ela sentiu o corpo entrar no modo que conhece desde os 19. Mente fria, olhar rápido, músculos prontos. Quando o caminhão parou, a rua Dorminhoca virou teatro. Vizinhos na janela, um gato assustado, um zelador agitado apontando para cima como se o teto fosse o problema. Rita respirou fundo. Era só mais uma terça. Até que viu, atrás do vidro da sacada, um vulto feminino chamando por ajuda. Se você ama romances sáficos intensos com mulheres poderosas, já se inscreve no Contos Sáficos e comenta de onde você está assistindo. Seu apoio faz essa história continuar pegando fogo do jeito certo. O corredor do 7º andar tinha cheiro de plástico aquecido e panela esquecida. Nada de labareda espalhada. Nada de fumaça espessa invadindo os apartamentos. Ainda assim, o relógio corria. Rita bateu a porta 704 com o nó das luvas. Bombeiros, abra, por favor. A tranca rodou. Laura apareceu com um rabo de cavalo improvisado, olhos grandes, uma blusa larga cinza e um extintor pequeno nas mãos, daqueles comprados na pressa pelo síndico. Tinha 36, a pele cor de âmbar sobre a luz nervosa do corredor e um jeito de quem controla o pânico fazendo perguntas. A chama baixou, mas tem fumaça na cozinha. Vamos resolver, disse Rita, passando por ela com a autoridade simples de quem sabe o que faz. Na cozinha, a cena clássica. Óleo superaquecido, frigideira marcada, a chama ainda teimando sob a grelha. Rita fechou o gás, cobriu a panela com tampa, ergueu o queixo para avaliar o teto, checou armário, parede, tomada, rodapé. Tudo em ordem. O perigo, por ora, tinha virado lição. Sem água no óleo quente, explicou, tirando o capacete. A tampa é sempre a primeira defesa. Você agiu certo abrindo as janelas, mas faltou fechar o registro. Laura assentiu, uma mão no batimento acelerado. Eu perdi o controle por segundos. Olhou para a frigideira com um misto de vergonha e alívio. Obrigada por vir rápido. Eu sempre venho rápido quando é com fogo, respondeu Rita, e só percebeu o duplo sentido depois de dizer. Não retirou. Deixou no ar como quem arrisca um fósforo e observa. Os colegas terminaram a inspeção, coletaram dados com o zelador e partiram. Rita ficou mais alguns minutos, anotando ocorrências, verificando o detector, testando o exaustor, abrindo e fechando a válvula com a leveza de quem conhece o peso exato dos próprios dedos. Laura a acompanhou em silêncio atento, aquele tipo de atenção que já é metade de um diálogo. Eu posso oferecer água. Ela apontou para a bancada. Sem gelo. A água tá ótimo. Rita encostou o capacete na cadeira e bebeu de um gole. Engoliu e encarou a vizinha como quem termina de ler um parágrafo importante. Seu nome? Laura. E o seu? Além de salvadora oficial do meu prédio. Rita. Sorriu, mostrando o canto de dente que costuma desarmar entrevistas. Tenho 34. E te recomendo 2 cuidados. Extintor ABC com validade em dia e uma tampa grande separada só para emergências com óleo. Vou seguir à risca. O sorriso devolvido tinha humor de quem reconhece carisma quando vê. E já que tá aqui, dá para aprender a evitar isso de novo? Dá. Posso voltar amanhã, fora do expediente, e te mostro passo a passo. Amanhã. Laura segurou o olhar. Eu vou tá. O prédio retomou a calma. No elevador, Rita sentiu o cheiro que ficou nas mãos. Não o da fumaça, o da casa de Laura. Algo entre madeira encerada e flores discretas. O rádio chiou. Um colega perguntou pelo checklist. Ela respondeu mecânica, porém com um fio de outra coisa correndo por dentro. Ao chegar no pátio da corporação, ainda estava com a lembrança de 2 olhos castanhos segurando a própria coragem. No dia seguinte, Rita bateu na mesma porta às 19 horas. Vinha sem farda. Camiseta escura, jaqueta, calça de tecido resistente e batas limpas. O zelador abriu o corredor com um "Boa noite, heroína", que ela fingiu não ouvir. Laura surgiu com o cabelo solto e uma taça de água nas mãos.
Dessa vez, nada pegando fogo. Meio brincando, meio aliviada. Entra. Rita entrou, mapeando a sala com o reflexo de quem lidera resgate. O quadro da parede, a manta no sofá, o vaso de vidro organizado por cor. O ambiente dizia: vida em reconstrução. Você mora sozinha? Moro, recentemente. Uma pausa leve. Descobri que silêncio também é vizinho. Às vezes ajuda, às vezes enche a casa. Silêncio é igual gás. Controlado, funciona. Solto demais, intoxica. Rita trouxe um panfleto dobrado do bolso. Fiz isso para você. É uma lista simples: prevenção, reação rápida e sinais de perigo. Você trouxe um manual? Laura ergueu as sobrancelhas, tocada. Eu gosto de mulher que resolve. Foram à cozinha. Rita pediu para acender o fogão. Explicou chama azul, chama amarela, falo de retorno, posição da panela, uso da tampa. Mostrou como desligar o gás no registro com uma única virada firme. Laura replicou cada gesto com uma concentração que lembrava a oração. Você trabalha com as mãos, observou. Elas falam. Falam? Elas têm segurança. É bonito de ver. Obrigada. Rita segurou o comentário com uma seriedade que não era defensiva, era reconhecimento. E as suas? Minhas mãos aprenderam a recomeçar. Laura olhou para o próprio pulso. Elas ficaram muito tempo paradas, esperando autorização para viver. Agora assim não há própria permissão. A frase ficou entre as duas, aquecendo o ar. Rita apontou para o detector de fumaça. Vou trocar a bateria e revisar a fixação. Eu tenho uma caixa de ferramentas. Laura se apressou até a lavanderia, voltou com o kit e ofereceu, rindo. Não sei usar metade disso. Eu te ensino. Rita apoiou a escada, checou a base, subiu com movimentos firmes. Laura segurou o equipamento, atenta. Lá do alto, Rita sentiu a proximidade sem ameaça, como brisa que sabe entrar pela janela. Você faz parte daquelas que riem em cena de ação? Laura perguntou, tentando aliviar a tensão de estar debaixo de uma mulher em altura. Eu rio quando o resultado é seguro. O resto é foco. Isso explica seu olhar. O que ele tem? Ele parece dar nome às coisas. Rita terminou o ajuste, desceu, testou. O bip curto confirmou que o detector estava vivo. Pronto. Eu posso te agradecer com... Laura buscou uma opção neutra, lembrando do pedido de instruções e de limites. Um chá de frutas? Aceito. Rita tirou a jaqueta e a deixou no encosto da cadeira. E aceito também conversar. Chegar de sirene e sair com manual é serviço incompleto. A sala ficou com o cheiro doce, leve, que não invadia. Elas se sentaram no tapete, costas apoiadas no sofá, caneca entre as mãos, o barulho da cidade vindo através da varanda como música distante. Você tem cara de quem já viu muita coisa, Laura começou. Já viu o suficiente para entender que coragem é repetição. A gente não nasce destemida, a gente pratica. Eu tive que praticar sair, Laura disse, a voz firme. Não do apartamento, de uma vida. Parabéns. Rita encarou sem pena, só respeito. Portas certas pesam, mas abrem. Obrigada por não perguntar o porquê. O porquê é seu. O depois é nosso. Apontou para a cozinha com o queixo. Vamos treinar mais uma vez o fecha o gás e tampa a panela. Treinaram. Riram de um jeito que não bagunça, só alivia. Laura era precisa com palavras, econômica, elegante nas pausas. Rita observava sem a lógica dos relatórios. Observava como quem mede o vento antes de subir em telhado. O relógio correu sem que nenhuma quisesse notar. Na despedida, já na porta, Laura segurou a maçaneta como quem segura uma pergunta. Posso te chamar se eu... quiser revisar outras coisas? Pode, disse Rita sem quebrar o contato de olhos. Segurança doméstica é assunto infinito. E fora de casa? Fora de casa, a gente inventa um tema. O elevador engoliu Rita com a mesma rapidez do início da noite, mas agora havia uma diferença. Daquelas que aquecem o peito sem alarmar. De volta ao batalhão, ela deixou a jaqueta no armário, sentou no banco de madeira do pátio e ficou olhando o tanque de água refletindo a lua. Um colega chegou com conversa sobre plantão, mas ela estava longe, perto de um apartamento com detector novo
e uma mulher que usava a própria história como fósforo para reacender a si mesma. Nas noites seguintes, a rotina inventou pretextos. Uma visita para conferir extintor, outra para ajustar a posição do filtro, uma terceira para verificar o estado das mangueiras do prédio. Cada encontro era uma faísca polida. Laura tinha uma habilidade rara: fazer as coisas simples parecer escolha e não falta. Às vezes estava de vestido, às vezes de moletom, às vezes com o cabelo preso em lenço, sempre com aqueles olhos, 2 sinais de trânsito que sabiam dizer avança, sem buzina. Numa quinta, a cidade decidiu testar paciência. Curto-circuito em comércio, foco em terreno baldio, vazamento em loja de materiais, uma criança trancada no banheiro de um bar. Quando o relógio cruzou 11, Rita sentiu o corpo pedir outro tipo de água. Escreveu uma mensagem curta. Tudo bem aí no 704? A resposta veio de imediata. Tudo bem. E você? Exausta. Entra, a porta está aberta. Ela subiu com a calmaria que quem atravessa mar noturno. Ao abrir, encontrou a sala meio à penumbra, só um ajabur aceso, uma playlist sussurrando alguma coisa sem letra. Laura apontou para a varanda. Precisei de ar. O vento brincava nos fios soltos do cabelo dela. Fiquei pensando no que você disse sobre repetir coragem. E acho que coragem também é deixar alguém ver quando a gente está cansada. Rita fechou a porta de vidro e encostou ao lado. Não se sentou. Ficou ali, em altura semelhante, ombro próximo, sem invadir. A noite foi longa, disse. Tinha gente demais com medo de perder. E você? Eu tenho medo de chegar tarde nos lugares que importam. A frase pesou bonito entre as duas. Laura virou o rosto. Você chegou. O canto da boca trouxe um sorriso manso. Eu posso te mostrar uma coisa? Pode? Laura a levou até a cozinha. No balcão, uma caixa pequena embrulhada com fita simples. Abre. Rita desfez o laço com a precisão de quem retira um anel antes de calçar a luva. Dentro, uma tampa metálica grande, leve, alça resistente. Para as emergências com óleo. Laura sustentou o olhar. Para você me ver fechando o que precisa ser fechado, na hora certa. Rita segurou a tampa como quem recebe medalha. É o melhor presente que já ganhei fora do quartel. Ficaram conversando até a madrugada emagrecer. Riram de vizinhos barulhentos, dividiram histórias de infância, falaram de comida preferida sem cozinhar nada, compararam cicatrizes invisíveis. Rita evitou perguntas sobre o passado que ainda doía. Laura evitou esconder a vontade de futuro. Quando a hora pediu descanso, despediram-se com um abraço curto, concreto, que disse mais do que a cidade conseguiria traduzir em 20 outdoors. No sábado, Rita apareceu sem aviso, mas com ótimo motivo. Revisão do hidrante do corredor, patrocínio da corporação, disse levantando um manual e um sorriso. Pode entrar, bombeira. Laura abriu passagem com teatralidade boa. Hoje comprei o extintor certo. Vou conferir a validade. E eu vou conferir? Ela procurou uma provocação segura. Se você trouxe aquela sua atenção que dá nome às coisas. Trouxe. Rita pousou a mochila no chão. Hoje eu quero nomear tranquilidade. Trabalharam lado a lado, desmontando, checando, medindo, testando. De vez em quando, um toque de dedo em dedo para passar a ferramenta. Em outros instantes, um olhar risonho para aliviar a gravidade das palavras técnicas. O ar tinha tempero de vizinhança confidencial. Quem passa no corredor não precisa saber que, ali dentro, 2 mulheres estavam descobrindo um idioma que fala com poucos termos, mas todos certeiros. A válvula está perfeita, Rita anunciou, fechando o painel. Então esse corredor está seguro. Tá, e a casa também. E você? Rita levou um segundo para entender o alcance da pergunta. Depois respondeu como quem coloca a mão sobre uma chama e sente que dá para suportar. Eu tô descobrindo uma parte minha que só aparece quando alguém fica. Laura encostou a cabeça no batente da porta, sem tirar os olhos dela. Eu posso ficar? Pode? Então me manda mensagem quando sair do plantão. Eu mando.
Nesse dia, a mensagem partiu dela mais cedo do que esperava. Saindo. Você é acordada? Acordada, e sem panela no fogo. Eu vou aí. Rita chegou com o corpo pedindo colo que não depõe contra ninguém. Laura abriu, sem palavra grande, sem discurso, apenas com a presença. Na varanda, o vento soprava uma esperança tranquila. Sentaram no chão como na primeira noite, costas no sofá, mundo lá fora, as duas no aqui dentro. Você é forte, Laura disse, contemplativa. Mas o que mais gosto é do jeito como você organiza o caos. Eu organizo o caos porque aprendi a reconhecer o que não vale pânico. E eu aprendi a reconhecer o que vale espera. Ela tocou de leve a mão de Rita, um roçar que era convite e respeito juntos. Se você quiser, a gente descobre juntas o ritmo disso. Rita virou a palma para cima. Deixou Laura entrelaçar os dedos. O silêncio ficou macio. O coração, um passo atrás de si mesmo, finalmente alcançou. Havia calor, havia humor, havia cuidado. E havia um início, desses que não gritam, mas acendem. Lá embaixo um carro buzinou sem motivo. A cidade vive de barulhos, a sala não. A sala aprendeu um som novo, o da respiração de quem se escolhe, sem pressa. Rita encostou a cabeça na parede, olhou para cima e pensou que nunca tinha considerado a ideia de um lugar que fosse ao mesmo tempo porto e motivo para navegar. Amanhã eu passo para ver como você instalou a tampa nova. Amanhã eu passo o batom vermelho. Laura riu, consciente do efeito que a frase tinha. Para combinar com a cor da sua profissão. Combinados perigosos me atraem. Só os que têm segurança. Só esses. A madrugada mudou de turno. A rua se acalmou. O prédio, cúmplice, pareceu fazer silêncio de propósito. Rita levantou. Eu vou. Plantam cedo. Eu fico. Laura aproximou os passos e, antes que a palavra boa noite brotasse, pousou os lábios no rosto de Rita, bem no ponto onde a pele quase sempre carrega a fuligem de resgate. Para você lembrar de voltar inteira. Rita sorriu, firme e suave ao mesmo tempo, como quem fecha uma porta sem atrapalhar o sono de quem está dentro. Eu volto. E voltou. Porque alguns incêndios não queimam, aquecem. Porque alguns alarmes não assustam, avisam. Porque às vezes o que precisa de socorro somos nós. E a pessoa certa atende. O corredor ainda cheirava a calor quando Rita desceu. A cada andar, o corpo dela pedia para voltar, mas a disciplina que os anos de serviço ensinaram empurrava os pés para frente. No fundo, sabia. Há incêndios que não se apagam com água. Dormiu pouco. No plantão, os colegas brincaram sobre o ar distraído dela. Riu, respondeu que o calor da noite anterior tinha ficado na roupa. Era meia verdade. O calor estava dentro da pele. No fim da tarde, depois de apagar 2 pequenos focos em uma oficina, pegou o celular e viu uma mensagem. Laura. Passei o dia com o cheiro de fumaça imaginária. Sorriu. Rita. Eu também. E assim, sem precisar de convite formal, o rumo do dia mudou de temperatura. Às 8, bateu na porta 704. Laura abriu descalça, vestindo uma blusa branca larga e cabelo preso de qualquer jeito. Você voltou. Prometi, não prometi? Prometeu. A frase saiu como quem prova uma fruta antes de oferecer. Na sala, as luzes estavam baixas. Rita pousou o capacete sobre a estante. Laura trouxe 2 taças de vinho. O som do líquido servindo parecia o prólogo de algo que o mundo não deveria interromper. Brindamos o quê? Perguntou Rita. Ao susto que virou encontro. E ao fogo que virou história. As taças se tocaram. O som delicado ficou suspenso entre elas. Conversaram sobre coisas simples. O trabalho, a rotina do prédio, o medo de recomeçar, a coragem de continuar. Entre uma frase e outra, o silêncio se tornou presença. Rita observava as mãos de Laura gesticulando, os ombros relaxando, a forma como ela desviava o olhar quando dizia algo verdadeiro demais. Quando Laura riu de uma piada, a risada trouxe uma faísca nova. Rita sentiu a vontade antiga de tocar,
mas esperou. Aprendeu que o toque, quando vem no tempo certo, é mais quente que labareda. Você sempre tão controlada, disse Laura, inclinando a cabeça. E você sempre provocando quem tenta manter o controle. É meu talento oculto. Rita encostou a taça na mesa. Aproximou-se. Cuidado com o que acende. Eu quero ver até onde o calor chega. O primeiro contato não foi beijo. Foi um deslizar de dedos, o leve roçar no braço, a confirmação de que havia espaço para o gesto. Quando o beijo veio, foi suave, sem alarde, apenas a constatação de que o tempo das duas tinha se igualado. Laura respondeu devagar, como quem aprende o idioma de um corpo que entende. A respiração das duas foi virando o som mais importante da casa. A cada pausa, um sorriso. A cada aproximação, um arrepio. As mãos se procuravam sem urgência. Os olhos se mantinham abertos, queriam ver o que estavam vivendo. Rita passou os dedos pelo rosto de Laura, afastando uma mecha de cabelo. Você tem cheiro de coisa viva depois da chuva. E você tem olhar de quem já enfrentou tempestade. Demais. Ainda bem que hoje é só vento quente. Foram se movendo até o sofá. A luz do abajur desenhava sombras nas paredes, como se o apartamento respirasse junto. O toque ganhou intensidade, mas manteve elegância. Um gesto que diz, estou aqui, sem precisar provar nada. Laura encostou a testa no peito de Rita. Eu achava que tinha esquecido como é se sentir segura assim. E eu achava que segurança e desejo não podiam andar juntos. Podem, sorriu, desde que o fogo saiba o nome de quem aquece. A noite seguiu lenta. Quando a temperatura começou a cair, ficaram em silêncio, lado a lado. Rita brincava com os fios do cabelo dela, Laura traçava círculos imaginários no braço da bombeira. Nada prometido, nada exigido. Apenas a paz de quem encontrou companhia na mesma medida. Mais tarde, Laura cochichou. Você sente medo quando entra num incêndio? Sinto, sempre. O truque é não deixar que o medo dirija. E aqui, sente medo? Rita pensou. Um pouco, porque aqui o fogo é meu. Laura riu baixinho, e o riso virou beijo outra vez. De madrugada, o céu começou a clarear pela janela. Rita se levantou, pegou a jaqueta. Plantão cedo. Eu sei. Posso voltar? Pode, mas não precisa inventar desculpa técnica. No elevador, Rita ainda sentia o perfume de Laura no punho. No batalhão, o cheiro de fumaça não conseguiu apagar o da noite. Nos dias seguintes, tentaram manter rotina. Laura enviava mensagens curtas. Chegou bem? Hoje choveu, pensei em você. Rita respondia com humor, fotos do quartel, piadas internas. A distância aumentava a temperatura de um jeito curioso. O desejo agora tinha disciplina. Numa sexta-feira, o prédio foi chamado para uma vistoria interna e Rita apareceu oficialmente para verificar equipamentos. Farda, prancheta, olhar profissional. Laura abriu a porta fingindo surpresa. Fiscalização? Rotina. Rita tentou manter seriedade. Quer começar pela cozinha, como sempre? Vamos começar pelo que pode pegar fogo mais fácil. O diálogo era metade trabalho, metade provocação. Enquanto Rita avaliava tomadas e extintores, Laura seguia perto demais. Às vezes um ombro encostava, às vezes um olhar demorava. O ar estava mais pesado que o cheiro de álcool em gel. Quando terminaram, Rita assinou o relatório. Tudo em ordem. Inclusive nós, Laura arriscou. Nós ainda em observação. A resposta virou riso, o riso virou abraço, o abraço virou proximidade de novo. A diferença é que, desta vez, nenhuma das duas fingiu recuar. Aquela noite não terminou com promessas, terminou com cumplicidade. Rita voltou para o quartel e Laura para o sofá. As duas sabiam, quando o fogo encontra abrigo, ele aprende a queimar bonito. O sábado começou com um calor estranho, desses que fazem a cidade respirar ofegante, mesmo sem sol a pino. No 7º andar, Laura abriu as janelas antes das 8, deixou a cortina dançar e encostou a testa no vidro por um segundo, como quem pedia sorte ao horizonte. A rotina estava nova, arrumar a casa devagar, cuidar das plantas, responder poucos e-mails, pensar em quase nada,
e, inevitavelmente, lembrar da noite anterior com Rita. O toque nas mãos, o riso fácil, a calma que descia quando os olhos se encontravam. Um início. Ao meio-dia, um vento morno levantou um cheiro discreto de borracha aquecida no corredor. Primeiro, quase nada. Depois, aquela nota metálica que faz a pele ficar atenta. Laura franziu o senho. Saiu para checar. O zelador conversava ao telefone no térreo, nenhum barulho de pânico. Voltou ao apartamento, ligou uma música baixa e foi para a cozinha cortar frutas. Quando a faca bateu no prato, a luminária do corredor piscou. Uma vez, 2, 3. A luz estabilizou. O coração não. No quinto andar, o Sr. Enéas tentou reativar uma tomada antiga com um adaptador cansado. O plástico escorreceu, faiscou. Ele assoprou, gesto instintivo e perigoso, soltou um "ih" culpado e foi buscar fita isolante. O quadro de energia estalou. Um fio chamou outro fio para dançar, e em poucos minutos o duto vertical do prédio aspirou ar quente com apetite. Fumaça fina, depois mais densa, depois a primeira serpente cinza subindo por frestas. O alarme disparou com atraso de prédio antigo. Portas se abriram, conversas atropeladas, passos apressados, crianças assustadas, o zelador largando o telefone e correndo em direção às escadas com um molho de chaves que parecia um sino desafinado. Laura pegou a bolsa, com documentos, celular, o casaco leve. Olhou para a planta maior na sala, gesto bobo, ternura real, e a deixou onde estava. Desligou o gás, checou a porta, abriu. O corredor já tinha um véu de fumaça. "Todo mundo pela escada!" gritou alguém no cesto. "Elevador não!" Laura trancou a porta, puxou o ar pelo nariz, prendeu o cabelo com um elástico improvisado e respirou curto. Lembrou do manual de Rita. Lenço ou camiseta úmida sobre o nariz. Corpo baixo, passos firmes, mão na parede. Molhou um pano, prendeu sobre o rosto, pegou a chave reserva da vizinha do 706, dona Argentina, 80 anos, teimosa e doce, que costumava dizer que porta aberta para boa conversa nunca atrapalhou ninguém. A maçaneta do 706 estava quente. Laura bateu. Bateu de novo. "Dona Argentina, sou eu, Laura. Vamos sair." Um barulho baixo, arranhado, veio de dentro. "Travei a fechadura, filha. Eu tentei abrir." "Calma, respira. Eu abro por fora." A chave entrou, girou. A porta cedeu com o esforço grudado de borracha quente no batente. A fumaça já brincava pelo teto da sala. A idosa segurava uma sacola, o rosto pálido, o olhar firme. "Deixa a sacola", disse Laura com doçura urgente. "A gente pega depois. Agora vamos." As duas entraram no corredor. O calor aumentava como bombril sendo aquecido. Laura manteve a mão da vizinha, corpos baixos, pano no rosto, passos contados. Desceram um lance. No patamar do sexto, um rangido profundo vibrou na estrutura, como se o prédio tivesse garganta. Um rapaz tentava subir com o gato no colo. Laura fez sinal para voltar. "Desce, dá para todo mundo." No térreo, o zelador abria a porta de entrada para ventilar. Erro por instinto, risco por desconhecimento. Um vizinho gritou: "Fecha, senão puxa fogo." Ele fechou imediatamente, suado, trêmulo. Sirenes se aproximaram, primeiro distante, depois cortando a rua como lâmina. Rita já vestia jaqueta, capacete, luvas, máscara. O rádio falava rápido, ela respondia mais rápido ainda. Ao pisar na calçada, mapeou em segundos. Duto vertical com fumaça densa, origem provável entre o quarto e o sexto. Alarme antigo, rota de fuga congesta, moradores nas janelas, zelador desorientado, um andar acima com luz oscilando. E a pergunta que atravessou o corpo inteiro como clarão. Laura. Equipe Alfa com mangueira principal. Beta, busca e evacuação do 5º ao 8º. Charlie, energia e isolamento. A voz firma cortou o tumulto como trilho. Sem elevador, máscara em todos. As portas dos apartamentos estalavam abrindo. Na rua, curiosos filmavam, mas a maioria recuou diante da fumaça que saía agora com mais vontade. Rita entrou, com o grupo Beta pelas escadas, pastas de ar comprimido roncando no ombro. Música metálica de ferragens, passos, comandos breves. No sexto, um homem queria voltar para buscar um quadro. Depois. Rita segurou pelo braço, sem grosseria, sem gentileza.
Agora respira e desce. No 7º, a fumaça já tinha virado parede. Laura, de máscara improvisada, surgia com Dona Argentina pela mão e o rapaz do gato logo atrás. Quando os olhos de Laura encontraram os de Rita, o mundo acertou o eixo por um segundo improvável. Nem sorriso, só entendimento. Rita ergueu a mão aberta. Continuem. Laura assentiu. Estou indo. Os 2 segundos mais longos daquela tarde passaram sem dramatização. Depois, o grupo seguiu descendo. Um estalo grave, faixo de luz se apagando, nova onda de fumaça empurrando o ar escada abaixo. Inversão no duto! Gritou alguém. Alfa, água pela coluna principal. Beta, divide. Rita posicionou a lanterna, avaliou o feixe de partículas, brancas, depois amareladas, ouviu o rugido menor vindo das prumadas de serviço. Provável foco no shaft de instalações, evitem abrir vãos novos. No patamar entre 6º e 5º, 2 senhoras discutiam sobre documentos. Rita resolveu em 3 frases e 2 direções. Quando tornou a subir, notou um ruído agudo vindo do 7º, lado oposto. Nada de labareda visível, muito calor escondido. Ela conhece esse inimigo. Fogo invisível em duto estreito, chamando o oxigênio por frestas e preparando um susto. Precisava conter, sem alimentar. Mangueira pressurizada na coluna. A equipe Alfa respondeu com um jato em leque, mirando a boca do duto no 5º. A pressão empurrou o ar quente para cima e para fora por saídas de manutenção. Uma nuvem escura bailou pelo hall, desceu pelo vazio de escada, chamando tosse e lágrimas. Máscaras ajustadas, foco mantido. Na rua, o isolamento avançou. Ambulância posicionada, fita amarela desenhando um perímetro. Crianças com cobertores nos ombros, vizinhos entregando água, um senhor rezando sem volume. Laura segurou o braço de Dona Argentina e a entregou a uma paramédica. Sorriu para acalmar. A idosa, teimosa e doce, segurou forte a mão dela. Vai checar os outros, filha. Eu espero, mas não demora. Laura olhou para o prédio. A vontade de subir era maior que qualquer conselho de bom senso. Pegou o celular. Mensagem. Eu estou dentro com a equipe. Desce e fica longe. Eu encontro você. Assinatura. R. O corpo quis responder. Eu vou subir. O texto enviado foi. Estou aqui. No interior, Rita avançou para o 7º novamente. O corredor inteiro parecia respirar quente. A luz de emergência desenhava um verde doentio pelas paredes. Ela e mais 2 bombeiros seguiram em fila, um com a lanterna, outro com o bico da mangueira, Rita na coordenação do trecho. Portas fechadas, outras entreabertas, uma com fita improvisada para não bater. No 706, a chave ainda pendia do lado de fora, sinal de pressa. No 704, a tranca estava girada. Rita encostou a luva na madeira. Quente, mas não crítica. O foco principal parecia abaixo, puxando o ar pela prumada. Teste de calor. O colega encostou a parte externa do punho e confirmou a leitura de Rita. Sem chama aqui. Desloca. Descida controlada e vai fechando vãos desnecessários. Ela pensou em Laura por um segundo, como quem consulta uma bússola antes de entrar na mata. A bússola apontava. Seguir. No 5º, um estouro menor sacudiu a coluna do duto. Não explosão, colapso, de material frágil aquecido. Faíscas giraram como vagalumes nervosos por trás das grelhas de inspeção. Conter, resfriar, ventilar. A tríade que vive gravada em Rita acionou sem esforço. A mangueira cantou. O jato encontrou o ponto justo, sem excesso de fluxo que derramasse água em lugares onde a eletricidade ainda não estava 100% cortada. Charlie confirmou o desligamento dos disjuntores principais. Um bloco inteiro escureceu lá fora. Melhor assim, menos risco de arco. A fumaça mudou de cor, sinal de que o material queimado estava cedendo sob temperatura mais baixa. Rita mantinha a voz estável, gosta de falar pouco. No caos, cada verbo vira trilho. Entre comandos, a memória empurrava as cenas da noite anterior com força de vento amiga. Laura no tapete, rindo das próprias tentativas de instalar o detector. Laura na varanda, com o cabelo livre, os olhos cheios de futuro. Laura segurando uma tampa metálica com a gravidade de quem assume a proteção.
Eu vou encontrar você, ela repetiu por dentro, não como promessa romântica, mas como um compromisso prático. Nos andares de baixo, o cheiro de plástico cedeu para a nota úmida do teto sendo resfriado. 2 equipes ventilavam com exaustores portáteis enquanto janelas eram abertas de forma controlada para evitar correntes indesejadas. O prédio respondeu, grato. Ainda assim, o 7º insistia em guardar calor nas dobras. Rita, foco residual no shaft do 6º com projeção para o 7º, avisou o rádio. Rever fluxo. Recebido. Alfa reduz 20%. Beta varredura entre 601 e 608. Charlie, confirma fechamento de vãos no 7º. Sem improviso, gente, sem heroísmo fora de ordem. No saguão, Laura tentava fixar a atenção nas pessoas. Uma criança com o joelho ralado, um casal abraçado demais, a paramédica oferecendo água, o zelador pedindo desculpa a todo mundo. A mente, contudo, voltava sempre ao mesmo ponto. O capacete de Rita virando um canto, a máscara escondendo metade do rosto e, ainda assim, aquele olhar dizendo fé. Alguém lhe ofereceu um cobertor. Recusou. O corpo não tremia de frio. Uma senhora comentou que deixara o álbum de família no quarto. Outra lamentou por uma coleção de cartas antigas. Um rapaz ria nervoso, fazendo piada para não chorar. Laura permaneceu ali, com a determinação quieta de quem decide ficar para ser encontrada. De vez em quando escrevia: "Estão na calçada, lado esquerdo, perto da ambulância." Nenhuma resposta. O rádio da equipe não conversa com celulares. Lá dentro, uma porta cedeu com estrondo no 4º andar, madeira antiga vencida por calor e pressão. A equipe de baixo conteve antes que virasse caminho para o fogo. No 7º, Rita avançou mais 2 metros pelo corredor já cinza claro, lanterna varrendo. Ouviu um gemido. Parou. Gesticulou para reduzir barulho. Ouvido treinado reconhece onde a vida fica. "Alguém aqui?" A voz dela saiu abafada, porém firme. Um som de arrastar, atrás da porta 708. Um idoso, certamente, ou alguém com dificuldade de locomoção. A maçaneta girou. Não abriu. Trancada por dentro. Ferramenta. A alavanca hidráulica mordeu o metal, abriu espaço, a trava cedeu. 2 bombeiros entraram, Rita atrás, lanterna baixa para não ofuscar a pessoa no chão. Um senhor tentava se levantar com a ajuda de uma bengala, olhos úmidos, ar curto. "Devagar, senhor." Mão no ombro, cuidado. Corpo virando barreira entre calor e fragilidade. "Vamos sair juntos." O trio conduziu a pequena travessia entre 2 colunas de fumaça mais teimosa. No patamar, ar melhor. Escadas abaixo, vida. Rita entregou o homem à equipe externa, confirmou sinais, fez sinal com o polegar. A rua aplaudiu. Ela não ouviu, já tinha virado para entrar de novo. De volta ao 7º, mais uma varredura. Uma janela quebrada por dentro exigia atenção. Ar entrando pelo lugar errado em hora errada pode virar inimigo. Ajuste de ventilação, cortina riada, fluxo reequilibrado. O corredor, enfim, começou a parecer corredor, não ameaça. "Rita, situação sob controle no 5º e 6º, 7º estabilizando. Mantém vigília, eu fecho varredura no 7º e desço." A lanterna passou pelo 704. Rita parou. Encostou a palma da luva na superfície. Fria. A tranca, girada. O corredor, enfim, respirando. Quis abrir, ver se a casa de Laura estava como lembrava. Manta no sofá, quadro alinhado, planta no canto, a tampa metálica esperando outra aula. Mas não era hora de visitas sentimentais. Fechou o impulso como quem fecha registro de gás. Voltou para a escada. Na rua, Laura avistou o capacete que conhecia surgindo pelo portal escurecido. A máscara retirou o rosto de dentro da guerra. O tempo fez um ruído estranho, mistura de alívio e vontade de chorar. Ela foi na direção de Rita com passos seguros, a distância que respeita o trabalho e a necessidade de abraço. Rita entregou o idoso à ambulância, removeu a máscara com gesto técnico, ergueu o olhar. Encontro. "Você ficou", disse Rita ofegante, voz rouca pelo esforço e pelo filtro. "Eu prometi, e eu aprendo rápido."
Não houve toque. Houve uma aproximação de quem sabe que o corpo da outra ainda está em modo missão. Os olhos fizeram o resto. A paramédica pediu para Rita checar saturação. Ela assentiu, colocou o dedo no sensor, respirou fundo. Números bons. Ombros relaxaram 1 centímetro. Um estalo diferente veio de dentro do prédio. Seco, metal contra metal. Rita virou o rosto na hora. A estrutura falou outra língua. Algo no duto se deslocara. A equipe gritou: atenção! Um painel interno cedeu. Ar entrou em novo caminho, a fumaça reagrupou-se em redemoinho. O shaft, esse intestino de prédios antigos, tinha segredos. Beta, comigo. Reentrada técnica, só 2. Rita, a estabilização. Eu escuto depois, agora é um ponto cego abrindo porta errada. Ela olhou para Laura por uma fração. Não pediu nada, confiou. Eu te espero aqui, disse Laura, sem gritar, sem drama, como quem firma uma pedra no lugar. Rita mergulhou de novo. Máscara, lanterna, mangueira leve, uma chave de inspeção na mão. No cesto, o ar tinha mudado sutilmente, como quando alguém abre uma janela no cômodo ao lado. O duto puxava ar por uma fresta fora do plano, atrás de uma parede com pintura recente. Sinal de manutenção mal feita em algum passado. A lanterna achou a linha irregular, o dedo sentiu o sopro. Bastava selar antes que escolhesse crescer. Fita metálica. O colega entregou. Selante. Rita aplicou a manta, pressionou, fixou com fita, pediu suporte com a barra para firmar o encontro das chapas. O redemoinho cedeu, o ar voltou a se comportar, o prédio exalou a longo. Deu certo. Conter, resfriar, ventilar. Repetiu como reza a técnica. Fechou. Quando desceu, a rua já era outra. O sol se escondia, a luz alaranjada fazia a fachada parecer aquarela. Os moradores se reuniam em pequenos grupos. Uma sensação de comunidade provisória nascia em cada conversa. Laura estava no mesmo lugar, mãos entrelaçadas, postura de farol. Ao avistar Rita, deu 2 passos e só então o corpo pediu o abraço que segurou durante a tarde. Ela estendeu os braços num convite silencioso. Rita aceitou com cuidado, como quem encosta o rosto na beira de um lago. Eu estou aqui, disse Laura, sem tremer. Eu sei. Rita encostou a testa na dela por 1 segundo, gesto rápido, íntimo e limpo. Obrigada por ficar. O rádio chiou. Revisão final, equipe em posição, liberação parcial em 20 minutos. Rita assentiu, afastou-se um passo, voltou ao trabalho. Laura respirou fundo e ficou observando a cena com olhos quentes, a mulher que comandava o caos com voz baixa, a equipe respondendo, as crianças cercando a ambulância com curiosidade, Dona Argentina abanando para ela com um sorriso cansado e vitorioso. Tudo vivo. A noite caiu de vez. O perímetro começou a ser desmontado. O prédio ganhou de volta as portas, as conversas, os próprios cheiros. A equipe foi chamando um a um para orientar sobre o retorno aos apartamentos. Rita retirou o capacete, passou a mão no cabelo preso, pegou o bloco de anotações. Laura se aproximou, esperando o fim da última orientação. A voz de Rita ainda tinha aço, mas o olhar agora trazia algo além do dever, uma ternura exausta e acesa. Seu andar vai ser liberado por último, explicou Rita. A equipe precisa conferir o shaft de cima a baixo e checar o teto do corredor. Eu fico. Laura apontou o chão como quem crava um estandarte. Aqui, do seu lado. Rita faria piada. Não fez. O rádio chamou de novo. Rita, sobe só para a revisão final do 7º e 8º. 2 minutos. Ela respondeu, indo, e começou a vestir a máscara outra vez. Laura assentiu sem drama, sem medo ostentado. Apenas aquela fé prática nascida no entrelaçar de mãos da noite anterior. 2 minutos. Repetiu Laura como quem marca o compasso do próprio fôlego. Rita subiu com um bombeiro. O 7º estava mais frio, as paredes suadas, o ar dócil. A lanterna varreu o 704, passou pelo 706, confirmou a integridade do forro. O colega apontou uma linha de fuligem na junção de uma porta de inspeção.
Ela se aproximou, ergueu o braço para verificar, e foi nessa exata fração de tempo que o prédio, teimoso, resolveu contar mais um segredo. Uma guarnição de metal, esquecida de um reparo antigo, desprendeu-se na parte interna e bateu na estrutura. O som seco cruzou a escada, atravessou corredores, vazou para a rua como uma nota que não pertencia à música. A cabeça de Laura levantou na hora. O corpo moveu-se antes da razão. 2 passos adiante, as mãos fechando e abrindo, os olhos presos na porta por onde Rita havia sumido. Rita? A palavra saiu sem volume, só ar. Lá em cima, poeira fina caiu em filetes, depois parou. O rádio chiou, sem frase inteira. Um segundo comprido se esticou como elástico sobre o grupo na calçada. Laura deu mais um passo, sem coragem de invadir, sem condição de ficar imóvel. E o coração da rua, que há pouco celebrava, voltou a segurar a respiração. O silêncio que seguiu aquele som metálico foi tão profundo que parecia ter engolido a rua inteira. O murmúrio dos vizinhos cessou. As crianças pararam de brincar com o cobertor de emergência e Laura sentiu a garganta fechar. Por um instante, o tempo perdeu a coragem de andar. Rita? Ela chamou de novo, agora com voz. Nada. Só o rádio chiando, cuspindo fragmentos incompletos. Estabiliza. Posição. Tudo certo. O coração de Laura virou tambor. Deu 2 passos, depois mais 2, ignorando o aviso de um bombeiro que estendeu o braço para impedi-la. Senhora, não pode subir agora! A mulher que subiu é minha. A frase saiu antes de qualquer filtro, crua e indiscutível. O bombeiro hesitou, depois entendeu. Há amores que dispensam crachá. Segundos depois, o rádio estourou a tensão. Rita em posição, tudo sob controle, repetindo, controle. A palavra devolveu o ar a todos. Laura levou a mão ao rosto sem perceber que ria e chorava ao mesmo tempo. Um bombeiro mais jovem ofereceu água. Ela balançou a cabeça e continuou olhando para o portal, como quem vigia um milagre que ainda não terminou de acontecer. Minutos depois, Rita surgiu. O capacete vinha torto, o rosto suado, uma mancha preta riscando o pescoço. Mas os olhos estavam intactos. Ao vê-la, Laura foi até ela, não correndo, não gritando, andando como quem caminha sobre um chão sagrado. Você me assustou. O prédio quis dar um último show, respondeu Rita, tirando a máscara. Eu não ensaiei essa parte. E eu não quero reprise. Rita sorriu com o canto da boca, aquele sorriso de mulher que carrega um mundo, mas ainda sabe brincar com ele. Prometo ensaio leve da próxima vez. A rua começou a retomar sons. O barulho dos rádios, o chiado da mangueira recolhida, o estalar das botas molhadas no asfalto. Rita passou as instruções finais ao comandante, assinou o relatório e tirou as luvas. A respiração voltava devagar, pesada, como quem desce de um sonho perigoso. Laura ficou ao lado sem pedir licença, apenas ficando. Seu trabalho é apagar incêndios, mas acho que você acabou de acender outro. Qual? O de dentro de mim. Rita olhou para ela e por um instante o mundo pareceu se ajoelhar. Então eu falhei na missão, disse em voz baixa. Eu devia apagar tudo. Nem tudo precisa ser apagado. Alguns fogos só mostram onde está o coração. Um trovão distante cortou o fim da tarde. O vento soprou cinzas leves da fachada, misturando-se com a poeira e o cheiro de madeira molhada. Rita passou o polegar no rosto de Laura, limpando uma mancha de fuligem. O toque foi lento, cheio de ternura e cansaço. Você tá suja. De você. Laura respondeu sem sorrir, apenas respirando. O gesto foi tão pequeno que ninguém percebeu. O polegar de Rita descendo até o queixo dela, um toque que dizia, viva. E Laura, em silêncio, encostando o rosto na palma quente, deixando o instante durar o que precisasse. O comandante chamou. Rita, encerrando a operação. Vai precisar de avaliação médica. Já tô bem, olhou para Laura. Só preciso de ar fresco. As duas andaram até o outro lado da rua, onde o movimento diminuía. Sentaram na escada de uma loja fechada, o céu ficando lilás,
O calor do dia começava a ir embora, deixando aquele frio de depois da adrenalina. Laura ajeitou a jaqueta de Rita sobre os ombros dela. Você tem cheiro de chuva e fumaça. Mistura perigosa. É o meu perfume preferido agora. Rita riu, e o riso era o som mais bonito daquela noite. Você devia descansar. Só depois de saber que você tá viva. Eu tô. Ela respirou fundo. Só não sei o que fazer com tudo que veio junto. Laura inclinou a cabeça. Faz o que sempre faz. Controla o fogo. E se eu não quiser controlar? Então me deixa queimar devagar. O vento bagunçou o cabelo das duas. A cidade seguia, indiferente. Carros passando, janelas se acendendo, gente retomando o cotidiano. Mas ali, naquele pedaço de calçada, o tempo parou de fingir pressa. Rita olhou para as mãos, mãos que por anos seguraram mangueiras, correntes, vidas em risco, e pensou que pela primeira vez elas tremiam não de esforço, mas de emoção. Sabe o que é estranho? Perguntou. O quê? Eu sempre corri para dentro do fogo. Hoje eu só quero ficar fora dele, contigo. Laura sorriu, um sorriso cansado e pleno. Então fica. As sirenes começaram a se afastar, levando embora o som da urgência. O prédio fumegava discretamente, ainda de pé, como um sobrevivente, digno. O ar cheirava a metal e a promessa. Laura levantou, estendeu a mão. Rita aceitou. Caminharam de volta, lado a lado, enquanto os últimos bombeiros desmontavam o perímetro. As pessoas abriam caminho. Era bonito de ver. Duas mulheres cobertas de fuligem e coragem, passando pelo meio da multidão como quem carrega uma história que não cabe em manchete. No hall do prédio, o zelador chorava discretamente, a mão no coração. Dona Argentina, com o cobertor nos ombros, acenou de longe. Vocês duas são teimosas iguais, é isso que salva o mundo. Rita sorriu, Laura também. E sem dizer nada, subiram até o 7º andar. As paredes tinham manchas, o chão estava úmido, o ar ainda quente. Mas a porta 704 estava de pé. Rita encostou a chave reserva e abriu. O apartamento cheirava a fumaça e lavanda. A planta na sala estava intacta. Laura passou a mão no vaso, aliviada. Viu? Até ela sobreviveu. Ela tem raízes fortes, respondeu Rita olhando para Laura. O silêncio voltou a ser casa. Rita tirou a jaqueta, pendurou no encosto da cadeira e se aproximou devagar. Não precisava falar. Laura deu um passo à frente, o olhar dela se encontrou. E o mundo inteiro coube naquele encontro. O beijo foi inevitável, mas não urgente. Foi lento, calmo, como o primeiro gole de água depois de muito calor. Um beijo que dizia, estamos vivas. Um beijo que prometia, agora é a vez da calma. Quando se separaram, Laura encostou o rosto no ombro dela. Você salvou o prédio. Você me salvou. Empate, então. Ficaram assim, por um tempo, só o som distante de uma ambulância lembrava que lá fora ainda havia pressa. Rita passou os dedos pelo cabelo de Laura, afastando uma mecha chamuscada pela fumaça. Amanhã vai feder a cinza. Eu gosto de cheiro de recomeço. E se o prédio quiser cair de novo? A gente reconstrói. Riram juntas, um riso rouco, cheio de cansaço e alívio. A noite entrou pela janela, trazendo ar novo. Rita olhou em volta. O manual que ela deixara na visita anterior ainda estava na bancada, com a tampa metálica ao lado. Funcionou. O manual? Não, a tampa. Ela pegou o objeto, girou entre os dedos. É a prova de que dá para conter o fogo certo na hora certa. E o que você faz quando o fogo é o certo? Aí eu deixo queimar um pouco. Laura sorriu, aproximando o rosto. O toque das testas foi suave, quase uma oração. A respiração dela se encontrou de novo, e o tempo voltou a aquecer. Do lado de fora, o céu clareava de novo, nuvens finas, cor de cinza e rosa. A cidade renascia, igual e diferente. Dentro do 704, duas mulheres descobriam que às vezes é preciso enfrentar o fogo para aprender a viver na luz. Rita olhou para Laura e disse: Eu ainda ouço sirenes quando fecho os olhos. E o que você vê quando abre?
Você. E o motivo de voltar. A resposta veio simples. Então volta, quantas vezes quiser. Rita assentiu. Sorriu devagar, o tipo de sorriso que apaga todas as dúvidas e acende o resto. Depois se encostou na parede, deixando o corpo finalmente descansar. Laura se sentou ao lado dela, as pernas cruzadas, o olhar sereno. Por um momento ficaram ali, só ouvindo o som do prédio voltando a respirar. Goteiras, vento, o estalar das paredes se ajustando. O fogo terminara, mas o calor continuava, um calor diferente, vivo, feito de duas mulheres que entenderam que coragem também é permitir que o coração se incendeie sem medo. E lá fora, o primeiro sol do novo dia apareceu entre os prédios, refletindo nas janelas chamuscadas, dourando a fuligem. Rita olhou para a luz e pensou que talvez o amor fosse exatamente isso, uma faísca que sobrevive à própria fumaça. O sol da manhã atravessou as cortinas chamuscadas como se também quisesse participar do recomeço. O apartamento respirava devagar, um pouco de fuligem nos cantos, cheiro de fumaça misturado a sabão e um silêncio que parecia promessa. Laura acordou primeiro. Sentou-se no tapete, observando Rita dormir encostada na parede, a jaqueta servindo de cobertor. A mulher que horas antes enfrentara um prédio em chamas, agora dormia com o mesmo semblante calmo de quem ouve chuva. Laura sorriu. Havia na cena uma ternura quase doméstica, e aquilo a desarmou mais do que o fogo da véspera. Levantou com cuidado, passou um pano úmido nas janelas e abriu-as devagar. O vento entrou, levando o que restava da noite. Que barulho é esse? A voz de Rita soou rouca, ainda meio sonolenta. A vida voltando, respondeu Laura sem se virar. Achei que devíamos deixar o ar entrar. Rita se espreguiçou, olhou em volta e sorriu. Parece que o prédio sobreviveu. E nós também. As duas riram. Riram com o cansaço de quem já chorou tudo. A risada ecoou pela sala e foi parar no corredor, misturando-se ao som distante de passos de vizinhos e aspiradores de pó. O mundo seguia, indiferente ao milagre das duas. Rita se levantou, caminhou até a varanda e olhou a rua lá embaixo. Ainda havia caminhões, mas a fumaça tinha virado memória. Eu sempre achei que o dia depois do fogo fosse vazio, disse. Mas parece cheio. Laura se aproximou. Cheio de quê? De segundas chances. Ficaram lado a lado, apoiadas no parapeito. O vento mexia nos cabelos e o sol batia no rosto das duas como bênção. Laura virou o rosto. Você precisa descansar. E você precisa comer. Troca justa. Passaram o resto da manhã limpando o que o fogo deixara para trás. Lavaram, varreram, rearrumaram. Não falaram muito. Não precisavam. Havia uma harmonia natural entre elas. Um jeito silencioso de cooperar. Rita recolhia os pedaços de vidro, Laura secava os pratos, e às vezes os olhares se encontravam no meio da bagunça, rápidos, mas cheios de algo que as duas ainda aprendiam a nomear. Quando o relógio marcou 11, Rita pendurou a vassoura e disse: Pronto, agora parece casa de novo. Faltam flores. Laura abriu o armário, encontrou um vaso pequeno e o colocou sobre a mesa. Toda casa precisa de vida. Rita pegou uma rosa vermelha que estava presa ao uniforme, lembrança da equipe que a homenageara de manhã, e colocou no vaso. Pronto, agora tem coração também. O toque das mãos se encontrou no meio do gesto, simples, natural. Ficaram assim, por alguns segundos, olhando para a rosa como se fosse símbolo e testemunha. Eu nunca pensei que alguém fosse entrar na minha vida literalmente pelo fogo, confessou Laura em tom leve. E eu nunca pensei que alguém fosse me fazer querer sair dele. Rita deu um meio sorriso. Acho que estamos empatadas de novo. O calor entre elas voltou a crescer, mas não era de ontem. Era um calor manso, de intimidade, de descanso. Laura aproximou-se, encostou a cabeça no ombro de Rita e ficou. O tempo parou de medir horas e passou a medir respirações. Durante a tarde, o prédio virou um formigueiro de técnicos e curiosos. Rita foi até o batalhão assinar relatórios, prometer retorno para a inspeção e responder perguntas de jornalistas. Laura ficou em casa, cuidando dos detalhes.
Recolocou cortinas, abriu os armários, acendeu uma vela aromática. O ambiente começou a cheirar a recomeço. Quando Rita voltou, já no fim do dia, trazia uma sacola simples. Trouxe algo que talvez te anime. Tirou de dentro um pequeno detector de fumaça novo, moderno, versão atualizada. Vai me ensinar a instalar? Perguntou Laura, provocando. Se prometer não provocar incêndio emocional no processo. Sem promessas. O riso das duas quebrou o clima técnico. Montaram o equipamento juntas, parafusando, testando, cuidando de cada detalhe. A cada gesto, o silêncio entre elas ganhava novas camadas de conforto. Quando o aparelho apitou, confirmando o funcionamento, Laura aplaudiu baixinho. Agora estamos seguras. Sempre estivemos, respondeu Rita, olhando mais para ela do que para o teto. A noite caiu devagar. Pediram comida, comeram no chão da sala, entre risadas e histórias antigas. Rita falou sobre o primeiro resgate, sobre o medo que aprendeu a disfarçar. Laura contou sobre o divórcio, sobre a solidão disfarçada de independência. Duas mulheres acostumadas a lutar contra o caos, finalmente dividindo a calma. Depois da refeição, ficaram em silêncio. Lá fora, a cidade piscava luzes como brasas. Rita olhou o reflexo de Laura na janela e disse: "Você é diferente de tudo que já vi. Porque você sempre olhou o fogo de fora. Agora tá dentro. E não quero sair." Laura virou-se. O olhar das duas se encontrou e ficou. Nenhuma palavra coube. Só o entendimento de que, às vezes, a vida escreve as cenas mais bonitas depois do susto. O vento passou, apagou a vela. Ficaram na penumbra. Rita aproximou-se, tocou o rosto dela com leveza, como quem pede silêncio à própria alma. E Laura respondeu com o mesmo gesto, transformando o toque em abrigo. Lá fora, o mundo recomeçava. Lá dentro, duas mulheres descobriam que o amor, quando vem depois da fumaça, é ainda mais claro. 3 dias depois, o prédio estava quase todo restaurado. Pintura nova, cheiro de tinta, vozes de operários e o tilintar de ferramentas compondo uma sinfonia de recomeço. No 7º andar, o apartamento 704 já não tinha vestígios de fumaça. Tinha cheiro de pão fresco e lavanda. Laura arrumava a mesa com calma. Sobre o tampo, 2 xícaras, pão de fermentação longa, queijo e frutas. Gostava da rotina, gostava ainda mais do que ela representava. Uma casa que voltara a ser casa. Rita bateu a porta no mesmo instante em que o relógio marcou 7h30. Vinha com a farda levemente aberta no pescoço, o cabelo ainda úmido do banho do quartel, o sorriso cansado e bonito. "Trouxe a papelada final da inspeção", disse, mostrando uma pasta. E logo completou: "E vontade de café." "O café acabou, mas a vontade eu posso retribuir." Laura abriu espaço para ela entrar. Rita entrou. O apartamento parecia outro, iluminado por uma luz suave que filtrava pela janela. As duas se olharam por alguns segundos, tempo bastante para o silêncio dizer tudo. "Nunca imaginei que esse lugar pudesse parecer tão vivo depois de tudo", disse Rita. "Porque agora ele respira no ritmo certo", respondeu Laura apontando para o vaso na mesa. "E porque você aparece sempre que o ar precisa de ajuda." Comeram devagar, falando de assuntos banais, o batalhão, os vizinhos, a senhora do 706 que agora insistia em chamar Rita de minha heroína. Laura ria, Rita fingia modéstia, mas os olhos entregavam o orgulho. Quando terminaram, Laura recolheu as xícaras, e Rita observou o gesto com uma serenidade nova. Já não havia tensão, apenas uma certeza calma. "Sabe o que mais me impressiona em você?" "O quê?" "Você não entra em pânico nem quando o mundo pega fogo." "Aprendi com você." Ficaram frente a frente. O som distante da cidade se misturava ao vento. Rita estendeu a mão e Laura colocou a dela por cima, no encaixe natural. "Quando eu era pequena, eu achava que o fogo era um inimigo. Depois aprendi que ele é só energia. O perigo é esquecer o que se faz com ela."
E o que você faz com a sua energia agora? Tento aquecer, não queimar. Então fica. As duas se sentaram no sofá. A conversa seguiu tranquila, como uma música suave. Laura encostou a cabeça no ombro de Rita. Nunca imaginei que amor e segurança pudessem caber na mesma frase. É o que acontece quando o fogo entende que também pode ser lar. O toque dos dedos de Rita percorreu o braço de Laura num carinho distraído, mas cheio de significado. Nenhuma urgência, apenas presença. Laura suspirou. Promete que se um dia eu me perder, você me procura? Prometo. Rita respondeu sem hesitar. E você? Promete que se um dia o fogo te cansar, eu te espero. O sol começou a baixar. As sombras se alongaram no chão. Rita levantou, foi até a varanda. Lá fora, a cidade ardia em tons de laranja e dourado, um incêndio de beleza. Laura se aproximou por trás, passou os braços pela cintura dela e encostou o rosto nas costas da farda. Nunca pensei que o som de sirene pudesse me acalmar, sussurrou. E eu nunca pensei que alguém pudesse me fazer querer desligá-la. Rita virou-se e o abraço virou o encontro. As mãos se tocaram, os olhares se alinharam. Não precisaram de beijos longos nem de palavras. O gesto simples de permanecer dizia tudo. Mais tarde, quando a noite já tinha engolido o dia, ficaram sentadas no chão, encostadas na parede. Laura brincava com o emblema do uniforme de Rita, enquanto ela traçava pequenos círculos na palma da mão de Laura. Você percebeu? Perguntou Rita. O prédio ficou em silêncio. Tá ouvindo? O quê? O som de duas mulheres que não precisam apagar mais nada. Rita fechou os olhos, o peso da rotina, das sirenes, das chamadas, parecia distante. Laura encostou a cabeça no ombro dela e o mundo ficou simples. No canto da sala, o manual que Rita escrevera estava dobrado sobre a mesa. Laura o abriu, rabiscou algo na última página e entregou a ela. Acrescentei uma regra nova. Rita leu: nem todo fogo precisa ser combatido. Alguns só pedem companhia. Ela sorriu. Dobrou o papel com cuidado, guardou no bolso da jaqueta e, antes de guardar também a emoção, segurou o rosto de Laura com as duas mãos. Você é o tipo de incêndio que me lembra por que eu escolhi salvar vidas. E você é o tipo de calmaria que me lembra por que eu ainda quero viver. O relógio marcou meia-noite. As luzes da cidade piscavam como estrelas de asfalto. Na varanda, o vaso com a rosa vermelha balançava levemente no vento. Rita olhou para o céu e pensou: o fogo sempre encontra ar. E agora ela também tinha o dela. Laura aproximou-se e, num gesto quase solene, disse: fica essa noite. E amanhã? Amanhã a gente vê. O riso das duas se misturou ao barulho dos carros. Lá fora a vida seguia. Lá dentro, elas aprenderam a recomeçar. O amor não foi um acidente, foi um resgate. E dessa vez, ninguém precisou apagar nada. Este conto termina aqui, mas toda chama que emociona merece ser lembrada. Se essa história acendeu algo em você, inscreva-se no Contos Sáficos, deixe seu comentário e compartilhe com quem acredita que o amor entre mulheres também pode ser força, coragem e poesia.